Willy Coyote um dia parou para analisar por que seus planos sempre davam errado. A culpa não era dele, afinal, ele é um gênio. Então por que ele nunca tem sucesso? O Coyote então lembrou que sempre usa os produtos da mesma empresa, Acme. Mas como saber se ele deveria ou não colocar a culpa nesses maravilhosos produtos? Ele resolveu então averiguar, tomando como exemplo um foguete padrão da Acme, artefato qual usa constantemente em seus planos. Será que esse tipo de foguete apresenta algum problema? Como o Coyote é um usuário frequente dos produtos Acme, a empresa disponibilizou 200 foguetes para que ele pudesse averiguar a eficácia dos mesmos. Mas qual característica do foguete o Coyote está mais interessado? Comprimento? Intensidade da explosão? Ou o tempo até explodir depois que o pavio é aceso? Já que o Coyote parece indeciso, vamos dar uma ajudinha a ele, definindo o que é um estimador. Mas antes disso, precisamos definir o que é uma estatística. Uma estatística é uma variável aleatória x que representa uma função de um conjunto de dados. Como, por exemplo, se tivermos a medida de 10 tempos de explosão dos foguetes, poderemos somar as medidas e obter o tempo médio até a explosão. Se cada uma das medidas for uma variável aleatória, a média também será uma variável aleatória. Bem, e o que vem a ser um estimador? Um estimador é uma estatística utilizada para aproximar o valor de um parâmetro, por exemplo, a média amostral. Ou seja, a soma das amostras dividido pelo número de amostras é um estimador da média real. O Coyote então decidiu que, dados os parâmetros do foguete, o tempo até a explosão ocorrer depois de acender o pavio é o mais importante para os seus planos. Ele então testou os 200 foguetes e calculou a média deste parâmetro. Apesar dele ter encontrado o valor de 8,2 segundos, ele percebeu que praticamente nenhum dos foguetes demorou 8,2 segundos. Na verdade, a grande maioria explodiu muito antes ou muito depois disso. Então, será que neste caso precisamos estimar alguma coisa a mais, além da média, para compreender o fracasso do coiote? Foi aí que o coiote então lembrou de quem poderia ajudar: a matemática. Como o coiote nunca foi muito bom em matemática, principalmente estatística, vamos dar uma ajudinha a ele. E como podemos usar a estatística para ajudar o coiote? A resposta é simples: vamos utilizar intervalo de confiança. Mas o que é intervalo de confiança? Formalmente, podemos definir intervalo de confiança como um intervalo estimado de um parâmetro estatístico. No mundo real, pode ser muito complicado estimar com absoluta precisão o valor de um parâmetro. Portanto, muitas vezes, precisamos utilizar um intervalo de valores que representa uma probabilidade do valor real do parâmetro estar contido neste intervalo. Como exemplo, utilizaremos o tamanho médio de um lápis. Se compararmos lápis de marcas diferentes, certamente obteremos tamanhos diferentes. Inicialmente, vamos definir o que é um estimador. Um estimador é uma aproximação de um parâmetro, lembrando que uma aproximação pode ser boa ou não. Neste caso, por exemplo, podemos estimar o tamanho médio de um lápis. Primeiramente, vamos calcular a nossa média amostral. Como temos 10 amostras, teremos a média igual a 17,3 centímetros. Sendo assim, é necessário que obtenhamos o erro padrão amostral, para então calcularmos o intervalo de confiança utilizando o teorema central do limite. E o que é o teorema central do limite?
O teorema central do limite afirma que conforme o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral de sua média se aproxima de uma normal. Ou seja, se pegarmos 4 lápis e tirarmos a sua média, e repetirmos esse processo 5.000 vezes, teremos a seguinte distribuição amostral. Se refinarmos um pouco mais cada uma de nossas rodadas, ou seja, trocarmos o número de lápis por rodada de 4 para 10, nos aproximaremos ainda mais de uma normal. Vamos ver o que acontece se usarmos 25 lápis por rodada e 100.000 rodadas. Teremos algo muito próximo a uma normal com média igual à média amostral. Voltando às contas de intervalo de confiança, vamos normalizar a média amostral, ou seja, x barra, para que possamos utilizar os valores da tabela normal. Neste caso específico, vamos utilizar uma precisão de 95%. Consultando uma tabela normal com média igual a zero e desvio padrão igual a 1, teremos que para 95% de precisão, a normalização de x irá oscilar entre menos 1,96 e mais 1,96. Isolando agora a média populacional, teremos a seguinte expressão. Com isso, poderemos calcular um intervalo de confiança com 95% de precisão para uma dada quantidade de amostras. Uma possível aplicação para este intervalo de confiança seria numa fábrica de lápis. Como saber se os lápis produzidos atendem aos padrões definidos? Um jeito prático de checarmos isso seria, a partir de uma certa quantidade de amostras da máquina que fabrica os lápis, calcularmos se a mesma não produzirá lápis muito pequenos ou muito grandes. Para isto, vamos utilizar a fórmula de intervalo de confiança anteriormente calculada. Substituindo os valores e resolvendo as contas, chegaremos ao seguinte resultado. Podemos afirmar que, com 95% de certeza, essa máquina não produzirá lápis menores do que 16,38 cm e nem maiores do que 18,22 cm. Agora que sabemos como calcular o intervalo de confiança, vamos retornar ao problema do coiote. Afinal, os produtos Acme são confiáveis ou não? O coiote então resolveu fazer as contas para calcular o intervalo de tempo que o Papaléguas demora para fazer a refeição contida na armadilha. Levando em consideração o tempo que o foguete demora para chegar até o seu alvo, o Papaléguas, o intervalo de confiança do tempo médio de deslocamento do foguete precisa ser maior ou igual a 8 segundos e menor ou igual a 8,4 segundos. Então, qual será a probabilidade de sucesso do plano? Então, para acabar com as dúvidas de vez, a empresa disponibilizou mais 200 foguetes para os testes de intervalo de confiança. O Coyote, então, dividiu os foguetes em 20 rodadas de 10 testes cada uma. Em seguida, ele calculou o tempo médio que o foguete demorou para atingir o alvo em cada rodada, calculou a média amostral e calculou o desvio padrão amostral. Com estes dados e a fórmula do intervalo de confiança anteriormente calculada, Coyote então montou a seguinte equação. Por simetria, resolvemos apenas uma das duas inequações. Isolando 1 menos alfa, chegamos ao resultado de 27%. Dadas as amostras fornecidas pela empresa, em média apenas 27% das vezes em que o Coyote utiliza um foguete Acme, ele irá acertar o alvo no intervalo no tempo certo. Após tanta matemática, o Coyote ficou satisfeito em perceber que o intervalo de confiança do tempo até a explosão, após o pavio ser aceso, é tão relevante quanto o tempo médio. Em muitas situações, a variância de um conjunto de amostras é tão importante quanto a sua média. Por isso, ao solicitar ou apresentar resultados obtidos via uma simulação ou via amostras de uma população, o Coyote aprendeu que, junto à média, é essencial apresentar um intervalo de confiança. Mas Acme, nunca mais.